Olá, gente. Eu sou a professora Josinete e nós vamos dar início agora às nossas aulas remotas de geometria, tá certo? O assunto de hoje é sólidos geométricos. O que são os sólidos geométricos? São figuras espaciais não planas. Aí a gente tem bem nessa definição, figuras espaciais não planas. Espaciais. O que quer dizer uma coisa que é espacial? Algo espacial é algo que está no espaço, ele não é somente uma dimensão, ele está no nosso meio. Quando eu falo não plana, quer dizer que é uma coisa que eu possa pegar, porque um objeto plano é aquele objeto superficial, certo? Então a gente vamos diferenciar primeiro o que são objetos planos, figuras planas e figuras não planas. Eu tenho aqui essas 4 figuras. Você olha para elas e você percebe o quê? Que elas são figuras planas. Já essas quatro abaixo, elas, se vocês olharem, não dá de a gente pegar porque está na imagem, mas a gente tem a sensação de que ela é um objeto que está apoiado em cima de uma superfície, certo? Então, na primeira parte, nós temos as figuras planas, que são as formas geométricas formadas por superfícies planas. Já esse segundo grupo de figuras, eles são figuras não planas, que são os sólidos geométricos. Eles são tridimensionais e possuem volume. O que é uma coisa tridimensional? Uma coisa tridimensional é qualquer objeto que eu possa pegar. Tridimensional é aquilo que tem altura, comprimento e largura. Lembra quando vocês vão no cinema que tem os filmes em 3D? 3D significa exatamente 3 dimensões. Então, o que acontece? Essas figuras não planas que são tridimensionais, ou lá no cinema, quando você vai assistir um filme em 3D, você tem a sensação de que pode pegar no objeto que você está participando daquela ação, daquele momento ali, certo? Então, 3D é justamente isso. É uma coisa que a gente pode pegar, certo? E que possui volume. O que é possuir volume? É uma coisa que possui peso, certo? Então, nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar, não vamos trabalhar com as figuras planas, nós vamos trabalhar com as figuras não planas. Eu tenho aqui alguns sólidos geométricos que a gente encontra no nosso dia a dia, certo? Olha, tanta coisa que a gente vê no nosso dia a dia. Eu tenho aqui, ó, eu tenho uma lata de óleo, eu tenho um cubo, aquele cubo mágico, caixa de fósforo, eu tenho uma pasta de dente, casquinha de sorvete, eu tenho aqui um achocolatado, eu tenho aqueles cones de rua, né? Bola, globo terrestre, caixa de sapato, dados, chapeuzinho de aniversário. Todos esses objetos aqui, eles são sólidos geométricos. Na verdade, tudo ao nosso redor é matemática, né? Então, a gente tem aqui esses objetos que configuram sólidos geométricos. Os sólidos geométricos, eles se dividem em 2 grupos. Que grupos são esses? Os poliedros e os corpos redondos. Aí, sim, tia, já ouvi desses nomes, mas o que significa uma coisa ser poliedro, um objeto ser poliedro e um objeto ser corpo redondo? O mais fácil de distinguir é o corpo redondo, né? Que o próprio nome já diz, redondo. Mas vamos distinguir o que é um poliedro de um corpo redondo. A palavra poliedro, dividindo ela, poli significa muitos, edros, faces. Então, quer dizer que poliedro é um objeto que possui muitas faces. E essas faces, todas elas são faces planas, certo? Não tem nenhuma face arredondada, circular, que eu possa correr o risco de rolar quando joga, certo? Então, o poliedro, a característica dele é justamente essa. Eles são os sólidos geométricos que só possuem faces planas. Em nenhum momento eles vão apresentar faces arredondadas. Já os corpos redondos, eles possuem a superfície arredondada, ok? Ele não é toda superfície. Tem alguns corpos redondos que possuem uma superfície arredondada. O fato de possuir uma superfície arredondada só, a gente, quando joga esse objeto no chão ou sobre uma superfície, ele rola, certo? Então, essa é uma característica dos corpos redondos. Os
agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos estudar esses sólidos geométricos separadamente. A gente vai começar a estudar primeiro os poliedros, certo? O que são os poliedros? Os poliedros, como eu já falei, são os sólidos geométricos que não possuem faces arredondadas, que possuem muitas faces, que não rola, certo? Eles são formados somente por retas, por faces retas. Então, esse grupo, os poliedros, eles se dividem em dois grupos. Existem os poliedros que são os prismas e existem os poliedros que são as pirâmides, ok? O que são prismas e pirâmides? Eu sei que vocês já ouviram essas palavras, mas a gente vai trabalhar com as características que diferenciam esses dois grupos. Os prismas, por exemplo, uma primeira característica desse sólido geométrico chamado prisma, ele possui duas bases. O que são as bases? São aquelas que ficam em cima e uma embaixo. Então, o prisma ele tem duas bases, duas faces que são bases. Já as pirâmides, não. As pirâmides têm apenas uma base, certo? Tia, o que acontece com a outra? Na pirâmide, uma é base e a outra ela é pontuda, ao outro lado, certo? Então, uma das características que diferencia esses dois tipos de poliedro é justamente essa. Uma, que são os prismas, tem duas bases, e a outra, que são as pirâmides, tem uma única base. O que mais que a gente tem nos prismas? Faces laterais retangulares. As faces laterais, a lateral de um prisma, todas elas é compostas por retângulos, certo? E as pirâmides? As pirâmides não. As faces laterais da pirâmide, elas são triangulares, certo? Então, são duas características que diferenciam esses dois grupos de poliedros. Os prismas possuem duas bases e faces laterais retangulares, já as pirâmides possuem uma base e faces laterais triangulares. Vamos agora trabalhar um pouquinho aqui, saber identificar quem são prismas e quem são pirâmides, tá bem? Eu selecionei esse grupo aqui de poliedros. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai marcar com vermelho aqueles que fazem parte do grupo dos prismas, ok? Então, eu tenho aqui o poliedro A, B, C, D, E, F, G e H. Eu tenho 8 poliedros. O primeiro, que é um prisma, qual é ele? Muito bem, é esse primeiro, certo? O poliedro A, ele é um prisma. Como é que eu sei que ele é um prisma? Notem que ele tem duas bases. Notem também que ele tem faces laterais retangulares. Vamos selecionar outro? Muito bem. O poliedro B, ele também é um prisma, certo? Olha, vamos olhar para as características que a tia mencionou. Nós temos aí duas bases e nós temos faces laterais retangulares. Qual é o outro poliedro aqui que é prisma? Muito bem, esse terceiro, a letra D, o poliedro D também é um prisma. E por último, nós temos o poliedro E. Então, esses 4 poliedros são do grupo dos prismas. Tem duas bases e faces laterais retangulares. Gente, percebam essas características nesses 4 poliedros. Olhem como eles têm duas bases. Olhem, percebam que eles têm faces laterais retangulares. Agora, a gente vai selecionar de azul aqueles que são pirâmides. Ficou bem fácil, né? O poliedro C, ele é uma pirâmide, notavelmente uma pirâmide. Ele tem uma única base e as faces laterais são triangulares. Olha a diferença de uma pirâmide para um prisma, certo? O poliedro F, ele também é uma pirâmide. Também só tem uma base e faces laterais triangulares. Eu tenho o poliedro G, ele também é um prisma, ou uma pirâmide, perdão. Ele é uma pirâmide, tem uma única base e faces laterais triangulares. E por último, nosso poliedro H, ele também é uma pirâmide. Chico, qual é a diferença entre essas pirâmides? Notem que a quantidade de faces laterais, elas são diferentes na C, na F, na G, na H. Essas faces laterais, por exemplo, no poliedro C, eu tenho 4 faces laterais. Já no poliedro F, eu tenho 3.
no poliedro G eu tenho 6, no poliedro H eu tenho 5. Então a gente vai trabalhar justamente com as características, identificando características de cada um dos poliedros, tanto prismas como pirâmides. Para isso, eu vou pegar aqui, selecionar dois prismas e 2 pirâmides para a gente nomear e colocar os elementos, tá certo? Vamos começar com os prismas. Os prismas aí eu escolhi o prisma A. Vamos ver que nome eu dou para esse. Como é que eu nomeio esse prisma? Esse prisma se chama prisma de base pentagonal. Por quê? Por que é esse nome? Por que a gente tem que nomear um prisma a partir da sua base? Porque as características dos prismas, elas são todas iguais. O que difere um prisma do outro? É justamente o formato da sua base. Então, esse prisma aqui é chamado de prisma pentagonal. Tia, como é que eu vou saber que é pentagonal? Olhem para a base. Contem quantos lados tem a face. Essa face aí, ela tem 5 lados. Então, se é 5 lados, é um pentágono. Logo, esse prisma é prisma de base pentagonal. Vamos agora para o número de faces. Vamos contar. Eu tenho 2 bases, a de cima e a de baixo. E eu tenho 5 faces laterais. Então, no total, eu tenho 7 faces. A quantidade de vértices. Os vértices, gente, vamos relembrar bem aqui. O que são os vértices? São os pontos, certo? São aqueles pontos onde eu tenho a ligação das arestas, dessas linhas, tá bom? E as arestas, eu tenho 15. Se você contar em cima, a primeira base, ela tem 5 arestas. Lá embaixo, a segunda base também tem 5 arestas, já faz 10. E ao redor, que é as faces laterais, eu também tenho mais 5 arestas. Totaliza 15 arestas, ok? Vamos agora para o próximo exemplo. O próximo exemplo aqui. Que tipo de prisma é esse? Esse é um prisma bem comum, né? A gente costuma ver ele muito no nosso dia a dia, porque ele tem o formato de uma caixa de sapato. As caixas que a gente vê no dia a dia, elas têm mais ou menos esse formato. Então, como é que eu chamo esse tipo de prisma? Esse prisma, ele é famoso por ter um nome específico, é chamado de paralelepípedo. Ele é um prisma de base retangular, tá bem? Vamos para os elementos desse prisma. Quantas faces eu tenho? Eu tenho 6 faces, 2 bases e 4 faces laterais. E os vértices, quantos são os vértices? Eu tenho 8 vértices. Olha, nota, eu tenho 4 vértices na base de cima e 4 vértices na base de baixo, totalizando 8. Tia, mas não tem vértices no meio? Não. Os vértices nos prismas, eles se localizam justamente nas bases. Então, anotem que é uma característica que dá de você fazer a contagem. Se é um prisma de base pentagonal, não tem 5 lados um pentágono, então a quantidade de vértices são 10, porque você tem 2 pentágonos. Nesse prisma que a gente está vendo agora, que é o paralelepípedo ou prisma de base retangular, eu tenho 2 retângulos, né? Cada retângulo tem 4 vértices. Logo, eu tenho um total de 8 vértices. E por último, eu tenho 12 arestas. 4 arestas em cada base, que faz 8, e 4 arestas laterais. Então, toda vez que a tia pedir, a gente vai trabalhar com a identificação do prisma e vamos trabalhar também com os elementos de cada um deles, que são as faces, os vértices e as arestas. Vamos agora pegar 2 exemplos de pirâmides. Eu peguei aqui a pirâmide C. A pirâmide C, vamos olhar para as características dela. O que ela vai diferir das outras pirâmides? É justamente o formato da base. Qual é o formato dessa base aí? Porque as faces são triangulares, mas a base, que formato é? Ela é quadrada. Então, como é que eu nomeio essa pirâmide? Pirâmide de base quadrada ou pirâmide de base quadrangular, certo? Então, toda vez que eu for nomear uma pirâmide, eu também vou olhar para o formato da base, certo? Quantas faces? As minhas faces, eu tenho as 4 faces laterais e uma única base, que totaliza 5 faces. A quantidade de vértices, eu tenho 4 vértices na base e um vértice lá em cima, que é onde eu encontro das outras arestas, totalizando 5 vértices. As arestas,
que são 8. Olha, eu tenho 4 na base e 4 nas faces laterais. Vamos agora para a próxima pirâmide. A próxima pirâmide eu escolhi a F. O que tem na pirâmide F diferente da pirâmide C? O formato da base. O formato da base da pirâmide C é um quadrado. E o da pirâmide F é o quê? Um triângulo. Então, como é que eu chamo essa pirâmide? Pirâmide de base triangular. Quantas faces eu tenho? 3 faces, 4, são 4 faces, certo? Porque eu tenho as 3 faces laterais e uma base, então totalizando 4 faces. Quantos vértices? Eu tenho 3 vértices na base e um vértice de encontro das arestas lá em cima, totalizando 4 vértices. Gente, a gente tem mais uma característica que a gente percebe nas pirâmides. Que característica é essa? Nós temos aí que o número de faces sempre é o mesmo número de vértices. Olhem aí que legal. Então, quando você já sabe, se eu identifiquei o número de faces, eu tenho como identificar, já sei quantos vértices também tem em cada pirâmide. E por último, a quantidade de arestas, certo? As arestas, eu tenho 6 arestas, 3 na base e 3 nas faces laterais. Deu de entender direitinho, não deu? Vamos agora para os corpos redondos. Nós já estudamos os poliedros, as características, vimos os elementos. Então, os corpos redondos também são sólidos geométricos. E eu não tenho grupos para separar eles, certo? Eu tenho 3 corpos redondos. E esses 3, eles são bem comuns no nosso dia a dia. O primeiro, ele tem um formato de quê? De um copo, de uma lata de óleo, de uma lata de refrigerante. O segundo, de um chapéuzinho de aniversário, de uma casquinha de sorvete. O terceiro aí que é fácil mesmo, ele tem o formato de uma bola. Esses 3 tipos de corpos redondos, que são o que a gente vai estudar, eles são os muito usuais no nosso dia a dia, certo? O primeiro se chama cilindro, certo? O segundo se chama cone e o terceiro se chama esfera. Quais são as características de um corpo redondo? Gente, eu já mencionei antes que o corpo redondo ele tem faces arredondadas. Outra característica são a maneira como eles rolam. Por exemplo, o cilindro. Se você jogar o cilindro no chão, ele rola de maneira reta. Ele vai deslizar por aquela superfície. Já o cone não, é bem interessante. Se você tiver a oportunidade de lançar um cone no chão, ele vai rolar em círculos. A bola também é diferente, né? Ela rola para a posição que você enviar ela. Então, todos eles rolam de maneiras diferentes, mas rolam. Então, corpos redondos têm essa característica. Tinha aí sobre os vértices, as arestas e as faces. Gente, nenhum corpo redondo tem vértice, certo? Todos eles não têm vértice, eles são corpos arredondados. Então, para ter vértice, qual é a característica de um vértice? O vértice é o encontro de arestas. Você olha para essas figuras, você vê arestas? Não dá para ver arestas. Se não tenho arestas, eu não tenho vértice. Então, nenhum corpo redondo tem vértice, ok? O que eu tenho aqui que tem base? A gente tem o cilindro que tem 2 bases, que a gente pode caracterizar ele por isso, e o cone que tem uma única base. A esfera não tem base, ok? Vamos agora para as planificações. Tia, mas o que é planificação? O próprio nome já está falando. É planificar, é colocar num plano algo que não está no plano. Por exemplo, essa caixa, esse paralelepípedo. Esse paralelepípedo, ele é uma figura espacial, ele é um sólido geométrico. Mas se eu quero planificar, eu vou fazer com que ele fique sobre um plano, ok? Outra planificação que eu tenho aqui interessante é o da pirâmide. Eu escolhi a pirâmide base quadrada. Olha aí que legal. Eu tenho um quadrado e eu tenho 3 triângulos como planificação. Notem que é justamente o que a gente tem aqui na figura. Eu tenho a base lá embaixo é quadrada e as faces laterais elas são triangulares. Então eu tenho 4 triângulos e um quadrado. Eu tenho o cilindro, certo? O cilindro, ele é bem interessante, né? A planificação dele. A parte lateral, a gente pensa que é uma coisa arredondada, mas quando a gente planifica, ele é um retângulo.
né? Se a gente dobrar ele, aí ele vai formar um cilindro, né? Quando a gente faz ele ao redor do círculo. E as duas bases do cilindro são círculos, certo? Eu tenho agora o cone, a planificação do cone, o chapéuzinho. A planificação do cone também ela é interessante. Eu tenho um círculo e eu tenho esse triângulo arredondado aí, ok? Aí a gente tem o seguinte, professora, mas e a esfera? Cadê a planificação da esfera? Gente, não tem como a gente planificar a esfera. Se a gente vai tentar planificar algo que é totalmente redondo, ele vai ter algum tipo de deformação. Não tem como a gente fazer essa planificação perfeita. Por isso que a gente não trabalha com a planificação da esfera. Agora eu trouxe uma curiosidade para vocês. A gente viu o que até aqui? Nós vimos que os corpos redondos se dividem em dois grandes grupos, que são os poliedros e os corpos redondos. Que os poliedros se subdividem em dois grupos também, que são os prismas e as pirâmides. E nós vimos também os corpos redondos, certo? Que não tem grupo especificando eles, mas a gente sabe que eles são corpos que não têm faces, que eles rolam, que são arredondados. Existe um grupo específico chamado poliedros de Platão. E o que são esses poliedros de Platão? E por que ele recebe esse nome poliedros de Platão? Vamos ver. Um sólido platônico ou poliedro regular na geometria é um poliedro convexo, em que todas as faces são formadas por polígonos regulares e congruentes. Se vocês perceberam, alguns dos poliedros, prismas que nós vimos até agora, nem sempre ele tem todas as faces iguais, certo? Então, existem os poliedros que têm todas as faces, todas as medidas exatamente iguais. E, por incrível que pareça, só existem 5 tipos de poliedros que a gente pode classificar como poliedros de Platão. Bora ver lá quais são eles? Olha que legal, eu coloquei aqui o formato deles e coloquei a planificação. Quando você olha para esses 5, qual que você reconhece? O cubo, muito bem. O cubo, que é um prisma, né? Porque um prisma é aquela figura que possui faces retangulares, duas bases, então ele se encaixa nessa característica. O cubo, que é um prisma, tem todas as faces exatamente iguais, eles são regulares. Então, ele se caracteriza como um poliedro de Platão. E as outras, professora? Eu tenho a primeira aqui, que ele é uma pirâmide. Notem que ele é uma pirâmide, certo? Só que essa pirâmide tem a característica de ter todos os lados exatamente iguais, tá certo? Ele é chamado de tetraedro. O próximo, ele tem também faces triangulares. Olha aqui, embaixo você tem a planificação e percebe que todas as faces dele são triangulares. E quando formado, ele tem esse formato de um diamante, uma pedra assim, né? É bem interessante. E ele é chamado de octaedro. Por que octaedro? Porque eu tenho 8 faces exatamente iguais. Olha esse outro aqui. Esse outro aqui, ele é chamado de dodecaedro. O que é o dodecaedro? Por que dodecaedro? Porque ele tem 12 faces, certo? 12. Se vocês olharem para a planificação, vocês vão contar aí 12 faces. E essas faces têm o formato de pentágono, certo? E por último, nós temos o icossaedro. O icossaedro é bem interessante. Adivinha quantos lados ele tem, quantas faces ele tem? Ele tem exatamente 20 faces iguais, certo? Se você contar aí, ele é bem difícil de montar, mas ele é muito lindo, certo? Então, esses 5 poliedros, eles são chamados poliedros de Platão exatamente por ter todas as faces iguais. Ok? Então, vocês vão ver, estudar essas características que são bem interessantes. Por hoje, a tia vai encerrar essa aula, certo? E que na próxima aula a gente vai continuar com esse conteúdo.